Graça e paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida. Hoje quero convidar você que acompanha o canal ou que de repente caiu por acaso nesse vídeo por curiosidade de saber o que é Colossenses, para fazermos a leitura dessa carta. Colossenses é uma carta que foi escrita por Paulo para a igreja de Colossos, e os colossenses eram as pessoas nascidas em Colossos. E Paulo aqui deixa lições importantes para que os colossenses pudessem ter uma vida de relacionamento com Deus. Vamos fazer a leitura dos 4 capítulos de Colossenses nesse vídeo. E eu convido você a fazer essa leitura desses 4 capítulos para colher ensinamentos para aprofundar o seu relacionamento com Deus. Vamos ler aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Nesses primeiros versículos que lemos, vemos que Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo significa mensageiro. Então ele se apresenta, ele se identifica como mensageiro de Jesus Cristo, e ele diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, reconhecendo que foi Deus que o colocou nessa missão, e ele estava juntamente com Timóteo. Ele deseja a graça e a paz para os colossenses, informa que está orando por eles, porque sabe que os colossenses tinham grande amor pelas almas e pelo Evangelho, e ele diz que o Evangelho já estava frutificando por todo o mundo e também entre os colossenses, como eles tinham aprendido com Epáfras. Epáfras era um obreiro que foi preparado por Paulo e que foi enviado para ajudar os colossenses a conhecerem a Deus. Ele era um ministro de Cristo, ele foi consagrado para ser um ministro de Cristo. Era um pastor, uma pessoa que ajudava em Colossos, e que disse para Paulo como a igreja de Colossos estava caminhando. Você vê isso no versículo 8, que foi Epáfras que nos declarou o vosso amor no Espírito. Agora o versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo está dizendo, desde o dia em que nós recebemos informações a respeito de vocês, por meio de Epáfras, quando Epáfras contou sobre como vai indo a obra em Colossos, nós não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade,
em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Esse versículo 9 nos ensina que nós precisamos orar, pedindo para Deus nos dar o conhecimento da sua vontade, o conhecimento da vontade dele para a nossa vida. Paulo fala aqui: eu comecei a orar para que vocês fiquem cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Você já tinha ouvido falar sobre inteligência espiritual? Pois aqui Paulo usa esse termo, inteligência espiritual. Nós precisamos ter sabedoria e conhecimento das coisas ligadas ao reino de Deus. E nós precisamos pedir que o próprio Deus nos dê esse conhecimento para entendermos a vontade dele. Muitas vezes você se sente perdido, pensando assim: como que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aqui no versículo 9, Paulo está dizendo: para mim, para você, ore, peça que Deus mostre o conhecimento da vontade dele e a inteligência espiritual. 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Veja que o versículo 10 fala que nós precisamos dessa sabedoria, dessa inteligência espiritual, para podermos saber exatamente qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para podermos agradar ao Senhor em tudo e frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Por isso, precisamos orar e pedir a Deus: mostra-me, Senhor, qual a tua vontade, para que eu saiba a tua vontade. Me dá sabedoria e inteligência espiritual, para que eu possa lhe agradar e andar dignamente diante do Senhor. 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, quando ele fala aqui no 11, corroborados em toda a fortaleza, é confirmados em toda a fortaleza de Deus, segundo, ou seja, conforme a força da sua glória. A glória de Deus é muito grande, é muito forte. E Paulo, ele pede que nós estejamos confirmados em toda a fortaleza, conforme a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Toda paciência e longanimidade, porque a caminhada com Deus exige paciência. No meio do caminho existem tentações, existem provas que nos fazem querer desistir. Por isso que ele fala, em toda paciência e longanimidade. Longanimidade é longo ânimo, é ter um ânimo todo dia renovado e com gozo, com alegria, dando graças ao Pai, aqui no versículo 12, dando graças ao Pai, agradecendo, porque Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos fez aptos, idôneos, Ele nos colocou no caminho dele para participar da herança que vem para os santos na luz. Qual herança é essa? De termos o Espírito Santo, de saber que um dia vamos morar no céu. Essa é a herança que ele nos deu, de saber que temos o Espírito Santo, que somos filhos dele, que ele é nosso Pai e caminha conosco nessa terra. Versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas. Potestade fala de poderes. Então ele nos tirou dos poderes das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para o reino de Deus. 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue,
a saber, a remissão dos pecados. Em Jesus, nós temos a redenção. Nós somos perdoados pelo sangue que ele derramou na cruz quando ele veio aqui nessa terra. 15. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele está dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Quando olhamos para Jesus, podemos enxergar a Deus. Quando vemos o amor de Jesus, a preocupação com o ser humano e o amor com que ele se entregou, podemos ter a imagem do Deus que é invisível e saber que Deus é amor, que Deus quer nos salvar, que Deus se preocupa conosco. Ele é o primogênito de toda a criação. O primogênito significa que ele é o primeiro de toda a criação. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, a Bíblia fala que a terra era completamente sem forma e vazia. E Deus resolveu criar todo esse mundo que hoje conhecemos. E Deus dizia uma palavra, que haja luz, e a luz aparecia. E depois Deus disse que haja um firmamento, então surgiu o firmamento. Depois Deus fez a separação das águas acima do firmamento e fez a separação entre os mares. A cada criação que Deus determinava, Jesus estava com Deus, criando todas as coisas. Então aqui o versículo 15 fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. Ele foi o primeiro. E o 16 esclarece que foi porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele criava todas as coisas quando Deus dava a ordem, a palavra. Ele é a palavra que realizou a criação, que criou todas as coisas. Tudo foi feito por ele e para ele. 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, ou seja, tudo existe por ele. 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. 20. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aqui nos versículos 18, 19 e 20, nós vemos que Jesus, Cristo, ele é a cabeça do corpo da igreja. Toda a igreja existe porque está ligada a Jesus. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é o princípio porque foi ele que criou tudo o que existe. Ele criou todas as coisas. Então ele é o princípio de tudo e ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que veio à terra e quando morreu, ressuscitou e entrou novamente nos céus. Por que ele é o primeiro? Para que em tudo ele tenha a preeminência, ou seja, para que em tudo ele tenha toda a honra. Preeminência quer dizer ser o primeiro em honra, para que ele seja o primeiro em honra. 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Foi da vontade do Pai que Jesus tivesse toda a plenitude com ele. 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz,
Deus fez a paz pelo sangue que Jesus derramou. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Jesus reconciliou a cada um de nós com Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, passamos a ter a paz com Deus. Somos reconciliados com Deus por meio de Jesus, por meio do seu sangue. E o versículo 20 diz exatamente isso. E que havendo por ele, por Jesus, feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então nós temos hoje o direito de estarmos ligados a Deus, por causa do sangue de Jesus. 21. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui nos versículos 21, 22 e 23, Paulo está dizendo que a morte de Jesus também alcançou os colossenses, que antes de ouvirem a respeito de Jesus, eram como se fossem estranhos para Deus. Eles eram estranhos e eram inimigos no entendimento, por causa das obras más que praticavam. Mas por meio de Jesus, houve também a reconciliação dos colossenses. E Jesus reconciliou os colossenses com Deus. Veja o versículo 22. No corpo da sua carne. Quando ele entregou o corpo dele na cruz para ser crucificado, para sofrer por toda a humanidade, pela morte, ele trouxe a reconciliação de todos que se ligam a ele para Deus. Então, por que Jesus fez isso? O 22 fala, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos separados do mundo. A palavra santo significa separado. Santo significa que foi separado para algo especial. Então, quando aceitamos a Jesus, Jesus morreu, deu seu corpo para que todo aquele que o aceita seja separado do mundo e se torne irrepreensível, para que seja inculpável. 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. O 23 mostra uma condição. Nós estaremos santos, irrepreensíveis e inculpáveis se, na verdade, nós permanecermos fundados. Se nós continuarmos fundados na verdade, que é a obediência aos ensinamentos de Jesus, e permanecermos firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Porque existem pessoas que vão até Jesus, aceitam a Jesus, mas depois elas se movem para as velhas práticas. Então Paulo, no 23, ele esclarece, se vocês não se moverem da esperança do Evangelho. Qual é a esperança do Evangelho? De que um dia veremos a Deus. Um dia estaremos eternamente com Ele. Essa é a espera, a esperança, o que todo crente que está em Jesus está esperando. Ele espera
esse evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. Todo aquele que está ligado a Jesus, ele espera a boa notícia de que estará para sempre livre, completamente livre desse mundo com os seus sofrimentos, e estará para sempre com Deus. E se vocês não se moverem da esperança do evangelho que vocês têm ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então ele diz aqui: nós estamos fundados em Jesus. 24. Regozijo-me agora. Regozijar significa regozar, significa ter uma nova alegria. Então aqui no 24 ele está dizendo: regozijo-me agora. Eu sinto mais uma vez alegria agora no que padeço por vós. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta para a igreja dos Colossenses. Então ele compartilha aqui no versículo 24: eu sinto alegria de volta, agora, no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo sofreu nas prisões por pregar o evangelho, mas ele não se lamentava. Ele diz aqui que ele estava alegre por poder passar pelas aflições no corpo dele, porque ele sabia que essas aflições serviam para a pregação de Cristo e o fortalecimento da igreja. 25. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Aqui no versículo 26, Paulo está dizendo que Jesus era o mistério que ficou oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, até que ele veio à terra e manifestou-se aos santos. 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O 27 ele esclarece, deixa bem claro, que o mistério é Cristo nas pessoas, é as pessoas saberem a respeito do ungido de Deus. A palavra Cristo significa ungido. Jesus não se chamava Jesus Cristo. O nome de Jesus era Jesus de Nazaré, mas ele foi reconhecido como o ungido de Deus. Ele foi reconhecido como o ungido, o Cristo, o enviado de Deus. Então aqui Paulo está dizendo que agora foi revelado o mistério que estava em oculto. Quando o ser humano caiu no pecado lá no Jardim do Éden, no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando o ser humano teve a chance de se recusar a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele comeu, e ele caiu, ele sofreu a queda, desde aquele momento ficou em oculto como que as pessoas seriam salvas. Mas quando Cristo veio, o que estava oculto foi revelado. E aqui Paulo está dizendo: Deus deu para ele a missão de anunciar o mistério. O mistério é Cristo. Agora, versículo 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. 29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Ele fala aqui no 28 claramente: a quem nós anunciamos Jesus, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente.
Vamos agora para o capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Cristo. 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Você vê aqui que Paulo termina o capítulo 1 dizendo: eu estou combatendo. E aqui, nos primeiros versículos do capítulo 2, que é a continuação desse raciocínio, ele está dizendo: estou combatendo para que vocês e para que a igreja que está em Laodiceia, Laodiceia era uma cidade próxima de Colossos, possam conhecer a Cristo, porque Cristo, ele tem nele todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele diz aqui que Cristo é o mistério de Deus. Veja o versículo 2. Ele combate para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. A inteligência de Deus consiste na pessoa de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, como diz o verso 3. Agora o 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Veja, o versículo 5 fala que ele estava ausente, mas ele fala: eu estou presente porque estou orando por vocês. Veja o 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Muitas pessoas atualmente falam muitas coisas a respeito de Deus, querendo convencer as pessoas a seguirem longe de Deus. Elas são pessoas que trazem filosofias dizendo que você não precisa seguir a Bíblia, você pode ser uma pessoa boa mesmo sem levar em consideração a salvação em Jesus. Elas dizem que Cristo foi apenas um grande homem que deixou palavras de bondade e de amor, mas que você pode se salvar sem precisar seguir a Jesus. Tudo isso são palavras persuasivas, mas são mentirosas. A verdade é que Cristo é a inteligência de Deus e todos aqueles que seguem a Cristo é que são santos, irrepreensíveis, inculpáveis e que vão entrar no céu. Agora o 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele significa obedecê-lo. 7. Arraigados, ou seja, com raízes, e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Crescer em ação de graça significa crescendo em agradecimento por tudo que temos recebido de Deus. Não com reclamações, mas crescendo em ação de graças. 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós vemos aqui Paulo alertando os colossenses para não serem presas de pessoas que trazem filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens,
nós vemos que, ainda nos dias atuais, existem pessoas que trazem filosofias de adoração a Maria, que foi a mãe de Jesus. Maria teve o seu papel de gerar a Jesus no seu ventre, tendo sido Jesus concebido pelo Espírito Santo. Mas, apesar da escolha dela para gerar a Jesus, ela continuou sendo uma mulher, uma pessoa com pecados e que dependia do próprio Jesus para que tivesse a salvação. Mas existem filosofias que dizem: adore Maria. E a Bíblia fala que devemos adorar apenas a Jesus. Isso é um exemplo de filosofia que foi criada para atrair pessoas para adoração e veneração de Maria e que abriu a porta para a veneração e adoração a outros deuses. Agora, somente Jesus é que tem toda a plenitude de Deus. Veja o 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Somente Jesus tem toda a plenitude da divindade. Ele não divide nenhuma parcela da divindade com nenhum outro santo. Ele carrega nele toda a plenitude da divindade. 10. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nós estamos perfeitos em Jesus. Ele é a cabeça de todo principado e toda potestade. 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Circuncisão é o corte do prepúcio, que é a pele que cobre o órgão genital masculino. No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo que ele deveria circuncidar todo o menino que nascesse na casa dele no 8º dia do nascimento. Isso era um pacto, uma aliança que Deus fez com Abraão. E por que Deus fez esse pacto com Abraão? Recortar o prepúcio, a pele que cobre o órgão genital masculino, significa recortar tudo o que nos encobre de podermos gerar boas obras. O órgão masculino libera o sêmen, libera a semente que pode trazer a vida. Então, cortar o prepúcio no 8º dia significava deixar a própria razão, a própria vida e se abrir para produzir boas sementes, sementes sem nenhuma capa de pecado, de iniquidade. Agora Paulo, ele apresenta uma simbologia. Ele diz assim: mais importante do que a circuncisão humana, vocês precisam ser circuncidados em Cristo. Significa, vocês precisam abandonar as crenças que vocês têm em outras coisas. Cortar a pele que faz vocês pensarem em outros deuses e terem a circuncisão de Cristo. Pensarem exclusivamente que Cristo tem todo o poder e ele é a cabeça da igreja. 12. Sepultados com ele no batismo. Quando Jesus se batizou, ele se batizou no Rio Jordão para simbolizar que a sua morte para a sua vida terrena, para viver uma vida lavada diante de Deus. Então aqui no verso 12, Paulo está dizendo: vocês devem estar sepultados com Jesus no batismo. Deixarem de fazer a vontade de vocês, agirem como mortos para as próprias vontades, para viverem para Cristo. O que é feito no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus,
que o ressuscitou dos mortos. Quando ocorre o batismo, ocorre uma entrada na água e uma saída. Quando nós entramos na água, morremos para as nossas vontades. Quando saímos da água e nos colocamos de pé, estamos ressuscitando pela fé no poder de Deus para viver para Cristo. 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quer dizer, quando vocês estavam mortos, fazendo as vontades de vocês mesmos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, vivendo para fazerem as próprias vontades, Deus, quando Jesus veio, ele trouxe vida, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Aquele que vem para Cristo é vivificado juntamente com ele e recebe o perdão de todas as ofensas. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havia uma cédula que dizia pecador e que nos afastava de Deus. E aqui no versículo 14, Paulo está dizendo, ele, quando veio, ele riscou a cédula que nos acusava e nos ligou e tirou a cédula contra nós e cravou essa cédula na cruz, onde ele morreu. 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. No versículo 15, ele fala que Jesus despojou, ele tomou das mãos dos principados e potestades. Os principados e potestades são os demônios, aqueles que têm governo sobre a terra, que lançam o mal. Quando Jesus veio, ele despojou, ele arrancou das mãos dos principados e das potestades, ele arrancou das trevas todas as nossas almas e expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus venceu, ele derrotou a morte, ele derrotou todos os espíritos imundos, ele derrotou todos os principados, os príncipes das trevas, e todas as potestades, as potestas, os poderes das trevas. Ele tem o domínio sobre todas as trevas. 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. No Antigo Testamento, havia várias ordenanças sobre não comer determinados alimentos, como uma forma de representar que as pessoas deveriam se abster de algumas práticas para serem separadas para Deus. Também havia proibições de algumas bebidas, também como forma de mostrar uma renúncia em favor de Deus. Também havia dias para a celebração de festas e também a ordenança de se guardar os sábados como o dia de descanso. E agora Paulo vem e fala, todas essas coisas que estavam no Antigo Testamento eram sombras das coisas futuras, eram formas de conectar as pessoas com Deus. Mas agora que Cristo veio, o corpo é de Cristo. Todo aquele que recebe o sacrifício de Jesus na cruz está santo, separado para Deus. Então pode comer de tudo, pode beber de tudo, pode fazer festas e pode tirar o seu dia de descanso em outro dia que não seja o sábado, porque agora a salvação está totalmente em Jesus.
A salvação não está no que se come, no que se bebe, nas festas que se faz ou em se guardar o sábado. A salvação está em se renunciar às próprias vontades para obedecer aos ensinamentos de Jesus e recebê-lo, receber o seu corpo, o seu sacrifício como a redenção pelos nossos pecados. Agora o versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. O versículo 18, Paulo está dizendo: não se deixem dominar por pessoas que têm o seu próprio prazer, que trazem pretextos de humildade, que vêm dizendo que são humildes e que apresentam culto para anjos. Você não deve adorar a nenhum anjo. O corpo de Jesus, morto na cruz, com o sangue derramado lá na cruz, é o que nos conecta com Deus. É o que perdoou os nossos pecados e por isso nos limpa e justifica e nos torna santos, separados para Deus. Então, no 18, Paulo está dizendo: não se deixem dominar por pessoas que trazem pretexto de humildade com culto de anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde. Debalde significa de maneira inútil. Estando de maneira inútil, inchado na sua carnal compreensão. Pessoas que, de forma inútil, inventavam histórias de anjos para convencer as pessoas a seguirem as suas doutrinas. Fujam disso. Versículo 19. Porque essas pessoas não estão ligadas à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ele está dizendo que o que importa é estar conectado à cabeça, que é Jesus, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, todas nossas juntas e ligaduras, os nossos nervos, devem estar conectados apenas a Jesus, porque é assim que vamos crescendo em aumento de Deus. O que aumenta Deus em nós é a nossa ligação com Jesus, com o corpo que ele entregou na cruz. Versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? 21. Tais como: não toques, não proves, não manuseis. Paulo está perguntando: se vocês estão mortos com Cristo, vocês morreram para o mundo quando vocês aceitaram a Cristo e vocês agora começaram a viver como mortos para o mundo, para viver os ensinamentos de Cristo. Se vocês já estão mortos com Cristo, então por que ainda vos carregam de ordenanças? Por que colocam doutrinas como se vocês estivessem presos no mundo? Versículo 21, tais como: não toque nisso, não prove aquilo, não manuseie isso. Por que criam tantos ritos, tantas regras, se o que importa é se a pessoa recebeu a Jesus ou não? 22. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência, é só aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então Paulo está dizendo: querem colocar regras sobre não comer algumas coisas, não beber outras, guardar o sábado, fazer isso e aquilo, e na realidade querem apresentar isso como doutrina. Isso tem aparência de sabedoria. É uma devoção voluntária. Tem uma aparência de humildade. Ajuda na disciplina do corpo, mas não tem valor nenhum, a não ser
satisfação da carne. A pessoa dizer assim, porque eu sou dessa religião, dessa igreja ou daquela. É só para satisfazer a vontade da carne. Agora vamos ler o capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, se já ressuscitamos com Cristo, já morremos para o mundo, então agora vamos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Muitas pessoas recebem a Jesus, mas elas continuam vivendo para o mundo, preocupadas, ansiosas, tensas, agoniadas, angustiadas, esquecendo-se de ressuscitar com Cristo e buscar as coisas que são de cima. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, veja, Ele é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Paulo está dizendo aqui, quando Jesus aparecer, nós nos tornaremos como Ele, estaremos com Ele na glória. 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja que ele fala no 5 e no 6, mortifiquem os vossos membros. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, tem pessoas que pensam que a gula, a glutonaria não é pecado, mas comer de maneira excessiva é pecado, porque a pessoa está tendo a comida como seu Deus. A vil concupiscência é aquilo que não tem valor, que está na carne, e a avareza é o amor ao dinheiro. Isso é idolatria. Versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus. Quando uma pessoa comete pecados, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus significa que Deus deixa a pessoa por sua própria conta. Quando Deus conversa com alguém dizendo pare de fazer isso e a pessoa continua, então Deus diz: fique à vontade, faça tudo o que você quiser. Vou virar o meu rosto para o outro lado e vou deixar você à vontade. Essa é a ira de Deus. Quando insistimos no pecado, nós recebemos a ira de Deus. Ele tira o rosto de sobre nós e passamos a fazer o que bem queremos. E isso nos leva à condenação, porque enquanto o rosto do Senhor está voltado para nós, enquanto Ele nos corrige, Ele está mostrando o amor dEle. Mas os que não aceitam o seu amor, então, Ele deixa a ira dEle. Faça o que você quiser. 7. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Então aqui o versículo 6. Pelas quais coisas, se você fizer essas coisas erradas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Então Paulo está dizendo, isso vocês faziam no passado, quando vocês andavam nesses caminhos. Versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ele está dizendo, deixe tudo isso agora, porque agora vocês estão em Cristo. 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não mintam mais, vocês já se despiram do velho homem com os seus feitos. 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou.
Então, agora que conhecemos a Cristo, estamos nos vestindo do que é novo. E esse novo se renova. Em outras palavras, todo dia recebemos algo que é novo para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Deus. Deus criou a Cristo, segundo a imagem daquele que o criou, conforme o que Deus quer de nós. 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então ele está dizendo: andem agora naquilo que é novo, não mintam mais uns aos outros. Versículo 9. Porque vocês já se despiram do velho homem com os seus feitos. Versículo 10. E vocês se vestiram do que é novo, e que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, conforme a vontade de Deus, onde não existe grego, não existe judeu, não importa, apenas existe Cristo, que é tudo em todos. 12. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Entranhas, ele fala a respeito das nossas entranhas, de ter misericórdia, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. É isso que deve ter dentro dos que se revestem de Deus. 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Veja que no 12, no 13 e no 14, ele está dizendo para nos revestirmos, colocar vestes novas. Revestirmos-nos como eleitos de Deus, que são santos e amados, com entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. É o que diz o verso 12. Depois o 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E o 14. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O 15 fala para manter a paz de Deus e sermos gratos. 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Veja que o 16 fala que nós temos que estar cheios da palavra de Cristo. Veja que ele fala: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O verso 16 diz que nós precisamos estar revestidos e cheios da palavra de Deus, de forma que, ao conversar com as pessoas à nossa volta, nós tenhamos o conhecimento dos salmos, dos hinos, dos louvores a Deus, e não de palavras de preocupação, de palavras negativas, de palavras ruins. Existem pessoas que estão carregadas de tanto que assistem às notícias e sabem tudo sobre mortes, sobre tragédias, mas não sabem a respeito dos salmos, dos hinos, da palavra de Cristo que diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que Ele nos cuida, que Ele nos trouxe a salvação e a paz. Mas sabem falar apenas palavras ligadas a esse mundo. O verso 16 diz que não seja dessa forma, mas que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente.
17. Quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. 19. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. 20. Então aqui o 18 e 19 fala sobre o cuidado com o casal. O 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. O 20 e o 21 nos fala sobre o relacionamento dos pais e dos filhos. Cabe aos filhos obedecerem aos pais, cabe aos pais não irritarem os filhos, mas tratá-los com amor, para que eles tenham força e ânimo. 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. O 22, o 23 e o 24 fala sobre trabalhar bem para o seu patrão, para aquele que contrata você. 25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então o 25 termina o capítulo 3, dizendo que quem fizer algum mal para o próximo, receberá esse mal. Quem fizer algum agravo, algum mal, receberá esse mal que fizer, pois não existe acepção de pessoas para Deus. Deus é justo com todos. Mesmo que você esteja na igreja, se você fizer algo errado, você receberá a consequência do que você fizer. Agora vamos para o capítulo 4. Estamos chegando ao final dessa leitura. Verso 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então, os últimos versículos do capítulo 3 falam que os servos devem servir bem aos seus senhores, como que servindo ao Senhor Jesus. Aqui no capítulo 4, continuando o raciocínio, os senhores, os patrões, os donos do negócio precisam fazer justiça com os seus servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então aqui o versículo 1 do capítulo 4 encerra a parte final do capítulo 3, que fala sobre marido e mulher, filhos e pais, os servos, e agora o versículo 1 fala dos senhores. E aí, no versículo 2, ele já começa a falar da oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Velar significa cuidar com dedicação de alguma coisa. Então é para velar na oração. Sempre orar com ação de graças, com gratidão. E 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. O 3, Paulo pede oração por ele, para que ele possa pregar o reino de Deus. Ele não pede oração para que ele fique rico, para que ele fique bem. Paulo estava preso e ele não pede para que orem para que ele seja libertado. Ele pede apenas uma coisa, que ele possa continuar falando a respeito de Cristo. 4. Para que o manifeste, como me convém falar. Ele assume totalmente a missão de que ele é um apóstolo, que a missão dele na terra era pregar a palavra de Deus. 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Veja o 5. Temos que andar com sabedoria para mostrar que Cristo está em nós, para que as que são de fora queiram aceitar a Jesus, possam receber a Jesus. Muitas vezes nós erramos e fazemos que pessoas de fora não venham a Jesus por causa dos nossos erros.
mas ele fala aqui no 5, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Todo o tempo tem que ser aproveitado para falar de Deus, para falar de Cristo. 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tem muitos cristãos que quando você conversa com eles, eles têm palavras de maldição, palavras de que está tudo tão difícil, está tudo complicado. O versículo 6 diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Se você está passando por alguma crise e você percebe que as suas palavras têm sido palavras negativas e ruins, é tempo de orar a Deus e dizer: Deus, derrama sobre mim a graça e as tuas bênçãos. Porque se você está com Ele, Ele abençoa a sua vida. Ele dá força, Ele renova a confiança, a esperança, a fé para todos aqueles que são perseverantes na oração. Por isso que, voltando aqui no versículo 2, ele fala, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Velem pela oração com gratidão, com ação de graças. Agora o versículo 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Esse versículo 7 revela para nós que quando Paulo terminou de escrever essa carta para os colossenses, ele colocou num envelope e mandou pelas mãos de Tíquico. E Paulo está dizendo aqui, o Tíquico, que é o irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. 8. O qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Então ele falou que Tíquico ia falar a respeito do estado dele, Paulo, mas ele mandou Tíquico também para saber informações a respeito dos colossenses. Tem muitas pessoas que só querem que os outros orem por ela, mas eles não estão nem um pouco interessados em saber do estado em que os outros se encontram. E Paulo, apesar de estar preso, ele diz, eu vou enviar o Tíquico para que vocês saibam a meu respeito e depois eu também vou saber a respeito de vocês. 9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então ele mandou Tíquico e Onésimo. Tíquico, nós podemos ver pelo versículo 7, ele era irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor. Então Tíquico era um pastor, ele era um ministro da palavra. Agora Onésimo, como diz o verso 9, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão. E Onésimo, pela leitura do verso 9, ele diz que é dos vossos. Então Onésimo era alguém que fazia parte dos colossenses. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Aqui nós vemos que Paulo estava preso com Aristarco, e aqui no versículo 10, nós vemos que Paulo fala para os colossenses receberem Marcos. Esse Marcos aqui, ele teve uma desavença com Paulo quando eles fizeram a primeira viagem missionária. Se você ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, está escrito que Marcos, que era sobrinho de Barnabé, durante a viagem que estavam fazendo, resolveu recuar. E Paulo ficou chateado pelo fato dele ter recuado e por um tempo ele não falava com Marcos. Quando ocorreu a segunda viagem missionária, Barnabé quis levar Marcos e Paulo ficou tão chateado que resolveu fazer a viagem sozinho, dizendo para Barnabé que fosse com Marcos. Mas aqui,
quando ele escreve a carta para os Colossenses, ele já havia se reconciliado com Marcos. E esse versículo 10 nos fala a respeito do poder da reconciliação, do perdão aos nossos irmãos. Marcos cometeu uma falha quando ele resolveu recuar da viagem, mas Paulo depois o perdoou. E aqui no versículo 10 ele fala: se o Marcos aparecer aí, recebam ele. 11. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Então nós vemos aqui no versículo 11, esse Jesus aqui do versículo 11, ele está se referindo a um homem que tinha o mesmo nome de Jesus. Esse homem se chamava Jesus e ele era chamado de justo, Jesus o justo, que era um israelita, porque ele fala aqui, os quais são da circuncisão. Quem eram os da circuncisão? Os que eram judeus, que cumpriam o recorte do prepúcio ao 8º dia, por serem judeus. Então ele está falando aqui que Jesus, chamado justo, também estava com ele. Esses são unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido consolação. Então ele estava com essas pessoas aqui. Ele estava com Tíquico, no versículo 7, e com Onésimo, que era dos colossenses que iriam levar a carta. Ele estava com Aristarco, que estava preso com ele. Ele fala que se Marcos fosse para lá, que eles recebessem Marcos. E ele também estava com Jesus, que era chamado justo. Sendo que esse Aristarco e Jesus eram da circuncisão, e ele fala, são estes os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido consolação. Significa que eles ajudavam Paulo. E aqui fica uma pergunta para a nossa aplicação prática. Você tem sido motivo de consolação para os irmãos? Ou você tem sido motivo de trazer palavras negativas, palavras que sobrecarregam os irmãos? Paulo aqui fala que eles estavam com ele, preso, mas eles eram motivos de consolação. Versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então aqui no 12 ele fala que o Epáfras ia ficar com ele. E Epáfras estava enviando saudações para os colossenses. 13. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então aqui, nos versículos 12 e 13, Paulo fala que Epáfras, que era dos colossenses, tinha muita preocupação com eles, orando por eles e também pelos de Laodiceia. Versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então nós vemos aqui que Lucas, o evangelista que escreveu o Evangelho de Lucas, que era médico, também estava com Paulo ali na prisão, acompanhando Paulo na mesma cidade em que ele estava. E Demas. 15. Lucas não estava preso, mas ele estava ali, no momento em que Paulo escreveu essa carta, ele estava junto ali. 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Pela leitura do 15, nós vemos que a igreja de dos Colossenses ficava perto. Colossos e Laodiceia eram duas cidades próximas. Então ele fala, quando vocês forem visitar a Laodiceia, saúdem eles. E a Ninfa e a igreja que está em sua casa. A Ninfa era uma mulher que, certamente pelo texto aqui, tinha um ponto de culto na casa dela. 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Aqui no versículo 16, nós podemos perceber que Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia. Mas essa carta não foi encontrada. Então ela não está dentro da Bíblia. Mas esse versículo 16 nos mostra que Paulo escreveu uma carta para os laodicenses. E Paulo disse, leiam essa carta que eu escrevi para vocês lá, e depois leiam a carta que foi para os laodicenses na igreja de vocês. A ideia de Paulo era que as igrejas fossem fortalecidas. 17. E dizei a Arquipo,
atenta para o ministério que recebestes no Senhor para que o cumpras. Então aqui ele manda um recado. Arquipo estava lá na igreja dos Colossenses e ele pede para que eles avisem Arquipo que ele deveria prestar atenção no ministério que ele recebeu do Senhor para cumprir. E esse versículo 17, na aplicação da nossa leitura, aplicação para a nossa vida, nos traz esse questionamento. Você tem prestado atenção para o ministério que você recebeu do Senhor? Você tem feito o que Deus chamou você para que você faça? Veja que aqui no 17, Paulo fala para os colossenses: falem para o Arquipo, atentar para o ministério que ele recebeu do Senhor para cumprir. E o versículo 18, saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco, amém. Aqui no 18, saudação de minha mão, de Paulo, mostra que ele se preocupou com a igreja dos Colossenses com a sua própria mão. Ele se dedicou por si mesmo para orar pelos colossenses, para deixar orientações para os colossenses, para que eles permanecessem firmes com o Senhor. O que estamos fazendo com a nossa própria mão, com o nosso próprio esforço para ajudar o próximo, para alcançar os que estão ao nosso redor, para que possam receber renovação, força, graça, fé para prosseguirem com Deus? Lembrai-vos das minhas prisões. Ele está dizendo: orem também por mim. A graça seja convosco. Amém.